Queria conversar com vocês sobre a Lipo HD e a tendência que a gente percebe hoje em dia, tá? Nesse tipo de procedimento. O que é, na verdade, a Lipo HD? Como é que a gente consegue criar definições musculares, né? Ressaltar aquele contorno muscular? A gente tem na camada de gordura que a gente acumula dois compartimentos, um mais superficial e um mais profundo. As lipoaspirações que a gente quer secar, dar contorno, elas são muito baseadas na camada de gordura mais profunda. Com isso a gente consegue esvaziar bem compartimentos, por exemplo, flanco, culote, abdômen, costas, braço interno de coxa, né? Trabalhar esses compartimentos, evitando a lipoaspiração superficial. A gente diminui a chance do quê? Quando a gente começa a secar muito superficialmente, a gente começa a ter mais tendência a irregularidades, já que é uma camada superficial, a flacidez, já que a gente está secando muito na superfície, a pele tende a sobrar um pouco mais, a gerar mais flacidez. A gente tem mais tendência a pigmentar a pele, tá? A manchar aqueles roxinhos de lipo que acabam manchando. E, basicamente, a definição ela é feita com esse trabalho superficial, na camadinha de gordura superficial. Então imagina, a gente quer fazer uma lipoaspiração com definição do abdômen. A gente vai secar aquela camadinha profunda, bem, e na superfície a gente vai fazer, claro, lipoaspirações na camada superficial, mais seletivas, para o contorno muscular ficar mais evidente. Então, primeiro ponto, né? Essa lipo superficial a gente tem que ter muito cuidado. Então, todas as técnicas, tecnologias, para a gente ter uma lipo superficial que vá bem, que não manche demais a pele, né? Que não pigmente, que não gere fibrose em excesso, que não gere irregularidades. Daí a técnica, né? Então a Lipo HD é muito, muito técnica, a gente precisa de muita precisão e muita tecnologia para ser muito assertivo. Qual tecnologia principalmente? Lipo ultrassônica, que a gente passa primeiro a ponteira ultrassônica para emulsificar a gordura, derrete a gordura e depois os vibrolipoaspiradores, que a gente consegue trabalhar com cânulas bem finas, para ser muito assertivo nesses contornos. Então, primeiro, técnica, tecnologia. Segundo ponto, precisa ser paciente muito bem selecionada, senão não vai ficar bom. Por mais que a técnica seja muito precisa, não vai ter um aspecto tão natural. Se for uma paciente que tenha muita flacidez naquele compartimento, a definição, a lipo superficial, só vai acentuar mais a flacidez. Se é um paciente que não tem volume muscular, essa lipoaspiração não vai dar aspecto muscular. Tá? Então, tem que ser, sem dúvida, para pacientes já atléticas, já que tem uma rotina de treino, de alimentação bem balanceada, que tem volume muscular, que tem contorno, que tem estrutura, para que você possa evidenciar mais e não criar contornos onde não tem a projeção muscular. Então essa projeção muscular ela vai ser baseada na camada de gordura, quer dizer, a gente não quer, a gente quer secar bem a camada de gordura profunda e só sombrear essa camadinha superficial para evidenciar mais a musculatura. Então, primeiro ponto, pacientes bem selecionados. Por isso que a Lipo HD se encaixa tão bem nas lipoaspirações masculinas, de pacientes que têm volume muscular, que treinam bastante e não conseguem aquela definição. São situações que realmente vai muito bem, porque a pele masculina tende a retrair melhor, a retrair de forma mais eficiente. E são então, pacientes que não têm flacidez, não tem a questão de gestação, de tanta oscilação, né, de flacidez de pele. E aí são pacientes que têm volume muscular, então, quando também, claro, precisam ser bem selecionados os casos, mas acabam se encaixando muito bem. Nas mulheres a gente tem que tomar mais cuidado. Então, quando a gente fala de Lipo HD na mulher, já é uma lipo mais de definição mais suave, a não ser para aquelas pacientes muito atléticas. Então, uma lipo sempre que vai tender a ser mais para a linha de um soft definition, para uma lipo de definição mais natural. Sempre foi esse nosso perfil, porque isso também vai muito de perfil do colega médico, né? Do perfil de pacientes que procuram. Então, esse perfil mais natural sempre foi a nossa tendência e a gente vê que isso vem se acentuando. Então, na mulher, a Lipo HD cada vez mais natural, buscando lipo de definição natural. E esses são os termos que estão se usando hoje: lipoaspiração anatômica, lipocontour, lipo de definição natural, buscando essas técnicas de definição para mais naturalidade. A gente quer evidenciar aquela anatomia bonita, mas sempre com um esfumato, com um sombreado e não com marcações pesadas, com evidência muscular tão intensa, tão atlética. A gente conseguindo construir um trabalho de definição mais suave, mais elegante, mais balanceado, essa paciente ela pode, de repente, entrando numa rotina mais intensa de academia, ela pode ressaltar mais ainda esse trabalho e trazer, então, uma possibilidade de uma lipo de alta definição, porque ela secou mais, ela ganhou massa muscular em cima daquele trabalho. Ou se de repente ela entrou numa rotina de trabalho muito pesada e tal, e oscilou um pouquinho o peso, claro que não é o ideal,
mas vai estar naquele contexto ainda natural, né? Então isso traz mais longevidade para o procedimento, mais qualidade. Essa lipo superficial de marcação, ela está cada vez mais sendo considerada algo realmente com indicação muito precisa, muito cuidadosa, cada vez mais sutil, cada vez, mesmo que superficial, cada vez menos superficial, para justamente tentar diminuir ao máximo complicações como fibrose, pigmentação da pele, irregularidades e flacidez. Tá? Então, mesmo nas áreas que a gente vai sombrear, então uma lipo de definição natural, que a gente vai trabalhar muito a transição da musculatura lateral, aqui as linhas semilunares, como a gente chama, e do umbigo para cima, e não metâmeros, tá? Na mulher, mesmo essas linhas trabalhadas muito na camadinha profunda, secando um pouco mais do que o restante, para dar essa valorização, esse sombra e luz, mas você vê buscando mais naturalidade do que grandes definições. Isso traz um procedimento muito mais técnico, também muito tático, muito individualizado, para a gente ter um trabalho de lipo de secar bem, então uma lipo mais sequinha, que as mulheres gostam, com um ar levemente atlético, né? Então seria um soft definition. E aí a possibilidade de associar o graft, que é então, já que a gente quer, para aqueles casos que a gente quer mais valorização da musculatura, então as lipoenxertias nos ventres musculares, seja na musculatura lombar, seja na coxa, seja no abdômen, são as áreas, né, que a gente faz enxerto intramuscular mais frequentes aí da mulher. Então, guiado por ultrassom. A gente pode ir lá enxertar um pouquinho de gordura, com isso ganhar volume e ganhar também preenchimento com as células tronco, que são tão ricas aí, tão abundantes no tecido gorduroso, e com isso a gente vai, a longo prazo, ter mais construção de fibra muscular, um trabalho regenerativo. Isso a gente usa muito também para o pós-gestacional. Aquela musculatura do abdômen que atrofiou bastante, a gente faz essas lipoenxertias, que é a chamada U-graft, ou então na abdominoplastia, que é feita sob visão direta, a técnica RAFT, que é de enxerto intramuscular guiado por ultrassom, no caso U-graft, e sob visão direta do reto abdominal na técnica RAFT. Então, com essa combinação de uma lipo superficial em áreas de forma muito ponderada, muito selecionadas, uma lipo mais na camada profunda, mais seguro, né? Esses trabalhos de retração de pele, então com as tecnologias de retração, como é o caso do Renuvion, por exemplo, o jato de plasma, e essas infiltrações também, de forma muito bem indicada, realmente nas áreas que vá valorizar e com baixa margem de complicações, a gente vai conseguindo construir um resultado de lipo de definição, de valorização da anatomia feminina, mas sempre visando segurança e visando o máximo aí de naturalidade e de longevidade para esse procedimento. O paciente pode ser que depois engravide e tal, ou que já tenha, né, uma gestação e tenha algum grau de flacidez. Então, cada caso vai ter os seus detalhes, os seus aspectos, de forma individualizada. A gente vai analisar tudo isso para buscar o melhor resultado possível dentro dessas ferramentas todas aí que a gente tem na lipo de definição. Mas, basicamente, a tendência que a gente tem percebido na lipo HD é cada vez menos marcações superficiais, visando um procedimento mais seguro, com menos margem desses probleminhas de lipo tão superficial. A tendência de evolução para, quando a gente quer ganhar mais volume, mais definição, o ganho direto, né, de forma natural, no músculo em si, visando mais ganho até de hipertrofia muscular, e uma lipo cada vez mais tecnológica para a gente conseguir mais precisão e mais refinamento, sempre buscando naturalidade.